Ministério da Palavra em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto verdadeiro que Deus quer que a gente apresente a Ele não é o culto de 1 hora. Aí tem igreja que tem 2, 3 horas de culto. Não, porque em todas as outras horas das 24 horas do dia, Ele quer que a gente apresente a Ele um sacrifício vivo, santo, agradável, um culto a Deus com a nossa vida. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, aqui ainda no Barro Branco ou na cidade, aonde a gente for, essa semana, esse mês, esse ano, o Senhor quer que a gente apresente a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, culto verdadeiro a Deus. Alguém, um servo que cultua a Deus de verdade, de fato, de verdade. Pastor, mas nos nossos dias viver em santidade é um sacrifício. Gente, eu tenho certeza, eu não acho também não. Ah, pastor, eu não acho, eu tenho certeza que viver no século 21 em santidade, com todo manjar apresentado, não precisa ir para a rua não, para ser atacado. Um aparelhozinho, a pessoa já recebe um ataque, liga a TV, ela recebe um ataque. Mas o Senhor quer que nós venhamos a oferecer a Ele um sacrifício vivo, gente. É graça. Na lei, o sacrifício era matar o animal, os animais. Na graça, o sacrifício é vivo, a gente continuar vivo, mas andar em santidade. Versículo 2, acompanhe. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas Bíblias, da vossa mente, que é o mais exato, segundo os originais, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que cada um de nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, segue os passos anteriores. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Se nós que somos humanos, trazendo para o campo humano, você contrata alguém, você chama alguém, você pede ajuda de alguém, aquela pessoa faz pouco caso, faz de qualquer maneira. Você não se agrada, poxa, chamei aquela pessoa para fazer um serviço para mim, ela fez uma lambança, ela fez uma... horrível. A pessoa não se agrada. Deus nos chama, fala para a gente fazer algo, e Ele quer que a gente seja agradável a Ele. Ele quer se agradar de nós. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, irmãos, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma fé a cada um. E sabe que vai ter gente que vai assim, poxa, eu não tenho aquela fé, eu queria... Aí a pessoa então, ela está inconformada com a fé que ela tem, que Deus repartiu para ela. Eu queria ter a fé do fulano de tal, eu queria ter a fé daquela pessoa, aí eu não tenho, aí eu não consigo, eu não... Gente, lembra da parábola dos talentos? O que recebeu um, achou que o Senhor foi injusto ter dado aquele um talento para ele. Foi lá e enterrou. É a mesma coisa. A pessoa achar que a fé dela é pequena. Jesus falou, se ela for o tamanho de um grão de mostarda, eu ainda não consegui, vou conseguir esse ano, um grão de mostarda. É minúsculo, gente.
Já peguei na mão um. E quando ele cai, se ele cair aqui, você não acha não, é muito pequeno. A fé é algo muito poderoso, não precisa ter uma fé gigante para fazer a vontade de Deus. Ah, porque eu não tenho essa fé, porque, olha, para andar em santidade, para cumprir o propósito de Deus, tem que ter fé, é a fé. A fé embasa tudo isso. Vou falar mais baixo, pessoas até brigando. A fé embasa tudo isso. Se não tiver essa fé, a pessoa não vai fazer. Então, gente, tudo é pela fé. Pastor, para mim conseguir fazer isso para Deus, fé, gente, é a fé em ação. Senão não consegue não. Eu não vou conseguir, meu Deus. É pela fé que Deus, não foi o homem, o pastor A, B, C, repartiu. Gente, estou te dando essa fé aqui, tá? Eu estou dando, eu não posso. Não é o homem, Deus repartiu a fé para cada um. Então aquela fé que Deus repartiu e me deu, eu não posso dizer, ela é insuficiente, ela não é insuficiente, ela é mais do que suficiente. Mas se eu guardar ela no bolso, se eu enterrar ela, não vai adiantar de nada. Agora, voltando à parábola dos talentos, o Senhor repartiu e partiu, saiu. O Senhor se ausentou, Jesus se ausentou, ele ascendeu aos céus. Só que o Senhor da parábola, que representa Deus, voltou. E ele foi requerer de cada um daqueles que ele deu os talentos de volta. O que eles fizeram com o talento que tiveram? A fé pode ser comparada a um talento. Poxa, mas um só? E pequeno ainda, não importa. É mais do que suficiente, gente. Deus não erra. Ah, Deus se equivocou, ele deu aquela fé, mas foi muito pequena, não dá para fazer a vontade de Deus, não. Com essa fé eu não consigo andar em santidade, com essa fé eu não consigo obedecer. A gente já viu, né? Obediência pela fé. Só pela fé, gente. Porque ninguém é obrigado a fazer nada. Por que a pessoa vai obedecer a alguém? Pela fé, só pela fé que a pessoa faz, pela fé de que, quando eu estou fazendo ali para aquele servo, que é servo de Deus, eu também estou servindo a Deus. A exemplo de Josué. Josué serviu a Moisés, e a Bíblia fala Josué, servo de Moisés. Josué serviu a Moisés. Quando Josué estava servindo a Moisés, ele estava servindo a Deus. É assim com a gente. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Gente, nós somos membros uns dos outros, e aí não importa a hierarquia, não importa o tempo de igreja, a gente é membro do mesmo corpo. E como o nosso corpo, trazendo a ideia do corpo, tem muitos membros, e cada membro tem a sua função e tem a sua importância no corpo, assim somos nós também. Todos nós temos a importância no corpo. Eu nem apareço, eu não tenho importância. Será que parece que eu existo? Existe. Todos nós existimos para Deus e somos importantes para Deus. Somos muitos membros, mas é um corpo só que é em Cristo. Individualmente, somos membros uns dos outros. Por que individualmente? Porque a gente tem a nossa individualidade. Nós temos a nossa individualidade, mas o que a gente não pode errar é nos perder na nossa individualidade. Não, eu não me ajunto, a pessoa se prende na individualidade dela. O Senhor está falando de individualidade, mas está falando de coletividade, está falando de unidade. Somos membros uns dos outros. Versículo 6, acompanhei. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, e se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar,
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, gente, o que está se falando aqui? Tudo que a gente faz é uma função no corpo. Estou tendo misericórdia, eu fui instrumento para ensinar aquela pessoa algo de Deus, eu fiz isso, meu Deus, meu Pai, eu sou útil. Somos muito úteis na obra de Deus, no propósito de Deus para a igreja, que somos cada um de nós. Mas é necessário que haja essas características. Se é para ensinar, dedicação. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Eu estou repartindo, mas com coração rasgado. Eu não gosto de repartir. Eu não divido nem dividia brinquedo quando era criança. Não, tem que fazer com liberalidade. Porque, gente, trazendo para o mundo natural, sempre é bom, Jesus fez muito isso, comparou coisas. Trazendo para o mundo natural. Às vezes, já viu aquele ditado? Quem nunca falou isso um dia? Pelo menos eu fiz. Gente, eu acho que todos nós já falamos isso um dia, ou várias vezes. Pelo menos eu fiz, ou pelo menos eu estou fazendo. Para o mundo natural, tem coisas que valem. Faz esperando alguma coisa para agradar a Deus. A pessoa fala, pelo menos eu estou fazendo. Para o mundo natural, tem o seu valor. Para o mundo espiritual, não, gente. Para Deus não vale isso. Aí a pessoa usa essa expressão, faz alguma coisa, tipo qualquer coisa, para agradar a Deus. É um homem natural falando, né? Não vale. Para Deus, não vale a gente fazer qualquer coisa. Porque Deus não recebe qualquer coisa, Ele só recebe o melhor. E o melhor está envolvido na embalagem da fé, com essas características do ser. O racional aqui não é de lógica, de razão, é verdadeiro. Então, oferecer algo para Deus verdadeiro e com legitimidade, com valor de sacrifício, porque minha carne não queria fazer, eu tive que lutar contra mim mesmo para fazer aquilo. Gente, isso é sacrifício. Está exatamente dentro do que Deus requer de nós. Porque o que é fácil, pelo menos eu faço, vale para quem não tem tanto critério de valor. Vai entrar nessa ideia para um alto executivo que está acostumado à pressão no seu trabalho que ele desempenha. E quando ele também vai receber, ele está acostumado com o melhor, com excelência. Ele não vai aceitar qualquer coisa. Mais do que natural. Para Deus, gente, Deus vai receber de nós só o que for o melhor. Pensa nisso, vamos pensar nisso, refletir sobre isso. Ele vai receber de nós o melhor. Ele não vai receber de nós o pelo menos eu fiz. Pelo menos eu fiz. Não ficou muito bom não, mas eu fiz. A pastora está falando, né? Tem base bíblica? Tem muita base bíblica. A principal dela está lá no início do Gênesis. Caim e Abel. Mas não é só esse exemplo, tem vários exemplos. Mas o principal, um clássico, Caim e Abel, ambos foram ofertar a Deus. Detalhe, Caim foi o primeiro a oferecer. Não foi que ele olhou o outro e copiou. Caim foi oferecer primeiro. Só que ele é agricultor, de repente ele viu alguma coisa que não estava, eu vou oferecer para Deus. Talvez até aquela fruta que caiu do pé, machucou, feriu aquela verdura que não estava muito boa, uma coisa que não estava tão... Ele ajuntou e fez uma oferta ao Senhor. Deus olhou, Ele é o dono de tudo, pegava o melhor da terra, do fruto. Porque não é que Deus é carnívoro, Ele queria carne, Ele sanguinário, Ele queria sangue, não. O melhor fruto, Deus receberia o melhor da terra que Ele mesmo criou. Agora colocou o homem para administrar, e esse homem pega do melhor e oferece a Deus. Deus receberia, gente. Só que ele pega, não era o melhor. Já o Abel foi lá e pegou das gorduras, do melhor das ovelhas,
e ofereceu ao Senhor. Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Ambos fizeram. Bastou fazer, pelo menos eu vou fazer uma oferta para Deus. Não basta, gente. Deus só recebeu aquilo que era o melhor. Assim é Deus. O versículo 9 diz assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu vou bem devagarzinho, bem vagaroso no cuidado daquilo que é algo de Deus ou para Deus. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Deus quer que a gente seja fervoroso no espírito. Tá, me dá a receita, pastor, para fazer? Palavra, gente, oração. São os dois principais ingredientes dessa receita. Tem outras coisas, claro. Mas os dois principais ingredientes dessa receita é a palavra, que é alimento, e a oração. Porque quando eu busco a palavra, quando eu recebo a palavra, eu estou alimentando a minha alma. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu estou me alimentando espiritualmente. Ao passo que se eu não me alimento espiritualmente eu vou estar forte, vigoroso, fervoroso, eu vou estar caindo pelas beiras, eu vou estar raquítico, vou estar sem forças para caminhar, para andar, para fazer nada. Assim também, espiritualmente falando, vai estar a pessoa que não se alimentar da palavra, não orar, buscar fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito do Senhor na terra. Versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Lembra da semana passada? Perseverai na oração. Então, na tribulação, paciência, porque a própria tribulação, semana passada a gente viu, produz paciência. Tem que ter, e tem que deixar o fruto vir, e tem que deixar acontecer. Eu tô numa tribulação, eu vou lutar, eu vou me entregar, eu vou abrir mão de tudo, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou desistir. Não, eu tenho que ter paciência. Confiança em Deus vai gerar uma paciência. Eu permaneço em Deus, firme, e persevero na oração. Porque a pessoa, já orei tanto, orei todo dia de 2022. Eu orei o ano todo, eu orei os 365 dias do ano. Pastor, eu não recebi. Eu vou orar agora? Devemos orar. Orar, e aí tem outro detalhe. Orar é fé. Sem obra é morta. Eu vou orar, mas gente, é pedir a Deus assim. Tem coisas que estão na alçada só da oração, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem uma ação. A oração já é uma ação, mas não é só. A oração envolve fé. Sem obra é morta. Então, a entender assim, tem algo que eu tenho que fazer? Tem algo que eu preciso fazer? O Jacão me fez uma pergunta essa tarde. E a resposta é essa. Poxa, como é que pode? Teve profecia, teve palavra de Deus, teve tanto homem de Deus falando a respeito de algo que ia acontecer. E algo também que não ia acontecer. Não vai acontecer, não vai subir na rampa, não. Como é que pode? E agora, como é que se explica? Deus não falha, Deus não erra. Ele falou. E ele mostrou. Também estava oculto, não sabia. Eu não sabia, eu fui enganado. Ele falou, ele mostrou. Tinha coisas que o homem tinha que fazer. Não fez. Deus falou, isso está na base da palavra. Deus falou várias vezes coisas que era a parte do homem fazer. O clássico também é: Deus falou que ia tirar o povo do Egito, do cativeiro do Egito, depois de 430 anos.
Deus falou que ia levar eles, ia tirar eles do cativeiro, ia levar eles à terra prometida, Canaã. Daqueles quase 3 milhões, só Josué e Caleb, e os de 20 anos para baixo, entrou em Canaã, por fim, no fim das contas. É porque Deus não foi fiel? Aqueles morreram sem experimentar, sem viver o que Deus... Aí Deus falou que ia acontecer isso comigo. Deus não mente. Ele falou, mas tinha coisas que o homem tinha que fazer para viver. Gente, isso é um espelho para nós hoje. Deus fala, tem coisas que a pessoa tem que fazer. Ela tem que ter a coragem, tem que ter peito, tem que ter raça. Ela tem que fazer o que tem que ser feito. Ela tem que agir o que tem que ser agido. Aí acontece. Se ela não fizer, então a Bíblia está falando aqui, perseverar na oração. Vamos perseverar orando. Mas o que Deus falar na palavra, o que Deus dirigir para fazer, não, vou só dobrar o joelhinho e orar. Aí não. Eu vou orar antes, durante e depois. Vou sempre continuar orando. Mas eu estou pedindo algo de Deus, e Deus deu direção e falou para fazer aquilo, eu vou continuar orando, pedir confirmação aí, Senhor, Deus confirma, Deus confirmou, agora vai lá e faz. Se a pessoa não fizer, ela não vai experimentar o que Deus separou para ela. Lembra do que Jesus falou? Que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, mas é filho do reino, mas tem que fazer por onde? Versículo 13, acompanhei. Comunicai com os santos as suas necessidades, nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E aqui eu explico algo, parece meio confuso, né? Poxa, não entendi nada. Então Deus está falando para mim ser acomodado? Não, gente. Foi esse texto aqui, aí quando eu vi pela primeira vez, eu fui procurar nos mais próximos dos originais o significado, porque Deus está falando para a gente se acomodar, não ambicionar coisa alta, coisa grande. Poxa, Deus não é grande? Ele não quer para nós coisas grandes. A própria Bíblia não fala que ele tira do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes? No original está falando, na verdade, de o que tenho não é para me reclamar daquilo que eu tenho. Aí a tradução de se acomodar, ela não, aí para nós no português causa esse entendimento. Eu não tenho que ambicionar coisa grande, não. Eu tenho que me acomodar às coisas bem pequenininhas, ficar bem acomodado. Não é isso. O sentido não é esse. O sentido é do que a gente tem, não é reclamar. Deus não erra, Ele deu, Ele repartiu a fé a cada um, Ele deu a cada um alguma coisa. Do nada não se multiplica. Nada vezes nada vai ser nada sempre. Tem que ter alguma coisa. Deus sempre trabalhou assim. Ele viu a multidão e Ele falou, não dispersa eles não, ele tem que se alimentar. Senhor, como? Como que a gente vai alimentar esse povo? O que tem aí? Jesus procura saber o que tinha. O profeta também, quando foi na casa da viúva, o que você tem? Ah, tem só... A mulher tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Jesus perguntou, o que tens? 5 pães e 2 peixes. Traz. Manda sentar 50. Jesus pega os 7 elementos, dá graças a Deus e o milagre da multiplicação acontece. Então disso a gente não vai reclamar. Eu não tenho nada. A gente tem a vida. Já é muito, hein? Perna, braço, para se locomover, para mexer, para fazer, para agir algo. Temos, gente, a gente tem. E além disso, Deus deu algo para nós. Todos têm. Agora, daquele pouco, pode se tornar muito. Se eu for fiel aonde? No pouco. Se o pouco que eu tenho de saúde, eu estou com pouca saúde no corpo, eu posso orar a Deus, clamar a Deus, repreender o resto que está muito de enfermidade e tornar todo o meu corpo são. Mas se eu tenho aquele pouco de saúde, estou com pouca saúde, e aí eu começo a reclamar, murmurar, aí o que vai acontecer?
a pessoa vai se perder. Eu vou terminar aqui, o versículo é o versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes não é possível, né? Porque o serviço não fez nada para a pessoa está em guerra contigo, ela te odeia. Não posso fazer nada, vou só orar por ela. Mas se for possível, tem paz com todo mundo. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, Deus falando, eu recompensarei, diz o Senhor. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, olha o fazer aí, não precisa fazer nada. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Não se combate o mal com o mal. A gente só vai conseguir vencer o mal praticando o bem. Fez isso comigo, vou fazer pior, vai ver. Aí não vai. A gente só vai conseguir vencer o mal com o bem. Então, guarda no coração essa mensagem, essa primeira mensagem do ano de 2023. Tudo isso tem um elemento principal por dentro e por fora, embalando e no interior a fé. Se não for fé, gente, se a gente for se deixar levar 2023 pelos nossos sentimentos, aí cuidado com isso. Meu coração está mandando, meu coração está dizendo. O coração é enganoso. O meu coração pode estar mandando, dizendo: peraí, eu vou ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus fala: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o proceder das suas obras. Entenda uma coisa: nem foi feito ainda, mas já há uma obra em curso, aonde? Lá no escondido do coração da pessoa. Aí se ela se deixa levar, meu coração está mandando fazer isso, o meu coração mandou fazer aquilo, eu não quero saber do meu coração mandar não, meu coração não manda não, quem manda é o Senhor que mora no meu coração. Vou consultar Ele, eu vou buscar a palavra dEle, eu quero a confirmação dEle, para então tomar a decisão de fazer isso, fazer aquilo. Mas se a pessoa se deixar levar pelo coração, gente, ela vai se atrapalhar. Então, igreja de Jesus, não se deixe levar pelo seu coração, siga a fé, vamos andar pela fé, agir pela fé, viver pela fé, permanecer na fé, porque quando vier o Filho do Homem, a pergunta é: achará porventura fé na terra? Deus quer achar fé. Achou fé? Vem, igreja. Achou fé? Vem. No arrebatamento, Deus vai arrebatar quem? Quem tiver meia boca, quem não tiver na fé, quem tiver na carne. Deus vai arrebatar, o Senhor vai arrebatar os que estiverem na fé. Quando o Senhor falou que 2 estariam no campo, um será tirado, um deixado, 2 numa cama, um levado, um deixado, não é regra. É uma regra bíblica. Então, o pastor Michel quer um vai, outro fica. Claro que não é isso. Não é regra, é exceção. Vai acontecer, sem dúvidas. Vai haver o caso de ter até um casal crente, mas um está no fervor da fé, o outro já está. Se entregou, já entregou os pontos, se entregou, quer saber de nada. Um vai, outro fica. 2 no campo,
na fé, trabalhando ali no campo, mas ligado em Deus, ali, entendendo que qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, o Senhor vai vir, está ali, alerta, sinal de alerta ligado, não falando bobagem, não fazendo coisa errada. E vai outro filho. Gente, entendam uma coisa. O Senhor nosso Deus, Ele não erra. Nunca erra. Vamos se nessa noite em nome de Jesus? Vamos louvar? Sinto minha alma a Deus suplicar e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, nem desesperas, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele, espera com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, isso, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, nem desespero.